Glória a Deus. Salve a igreja para o Senhor, amém? Vamos fazer leitura, irmãos, no livro de Coríntios, capítulo 9. Amém? Um capítulo um pouco grande, mas nós vamos ver se a gente consegue terminar de hoje. Amém? Eu vou ler somente o versículo 1 e 2 e depois a gente vai acompanhando conforme vai lendo, amém? Eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o seguinte, só 1 e 2. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para o jogo, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos a Tua presença neste momento. Queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade. Mais uma vez, ó Pai, o Senhor está nos dando de estarmos na Tua casa, reunidos, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio. E venha, Pai, falar conosco, Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Esclarece para nós aquilo que não entendemos, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos edifica para a glória e honra do Teu nome santo. Nós te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, a partir do capítulo 7, acho que 6 ou 7, cada capítulo Paulo ele está falando de algo diferente. No capítulo 7 ele tratou sobre relacionamento, de casamento. No capítulo 8 ele tratou sobre alimentos, porque o povo aqui tinha grande dificuldade, embora fossem gentios, mas sofriam uma grande influência dos judeus convertidos. E no capítulo 9, Paulo agora vai partir em defesa sua própria. Porque uma coisa que Paulo sofria é que ele, sendo judeu, sendo israelita, ele pregava aos gentios e ele pregava aos gentios com liberdade. Os gentios não eram obrigados por Paulo a fazer nenhum tipo de ritual judeu. Não precisavam se circuncidar, não precisavam guardar o sábado. E Paulo sofria muito ataque dos judeus chamados judaizantes, que eram convertidos e não reconheciam Paulo como um apóstolo. Porque para ser reconhecido como um apóstolo, teria que ter andado com Jesus, ser chamado por Jesus. E Paulo ele não andou com Jesus. Na verdade, quando Paulo teve conhecimento de Jesus, ele era um perseguidor. Então, durante o ministério de Paulo, aonde ele passa, ele era, como é que eu vou dizer assim, mal falado. As pessoas tinham dificuldade de aceitar Paulo como um apóstolo de Jesus. Então, aqui na igreja de Corinto, a mesma coisa. Foi Paulo que fundou essa igreja, foi Paulo que ganhou esse povo para Cristo. Porém, por causa da influência de judeus convertidos, que se convertiam, mas não conseguiam se libertar daquele costume judaico, guardar o sábado, comer alimentos de acordo com a alimentação dada por Moisés, enfim, se circuncidar, muitas coisas que os judeus faziam. Eles se convertiam a Jesus, porém não conseguiam se libertar, não conseguiam ter um entendimento que agora eles estavam livres. Não eram livres para pecar, mas livres para viver uma vida com santidade para com Deus. Para eles, santidade era guardar o sábado, santidade era se circuncidar, santidade era não comer determinados alimentos. Então eles perseguiam e diziam nas igrejas onde Paulo passava que Paulo não era apóstolo. O que Paulo pregava não era certo. Então conseguiam influenciar uma igreja que Paulo fundou a ficar contra o próprio Paulo. É você trabalhar em uma região e ganhar muitas pessoas para Cristo, fundar uma igreja ali, deixar pessoas ali, e depois você praticamente é colocado para fora, você não serve. Então Paulo tinha esse sentimento, e aqui no capítulo 9 ele vai partir nessa defesa. Por quê? Porque eu acredito que, por mais que Paulo fosse um homem de Deus, que Paulo tivesse convicção de que Jesus chamou ele, e de que ele era apóstolo, não chamado por homens, mas por Cristo,
Na maioria das cartas, Paulo vai dizer, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, já assinando no começo, dizendo, eu sei quem eu sou. Mas eu acredito que mesmo assim doía, não é mesmo? Porque muitas das vezes, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Paulo está, de certa forma, meio magoado. E ele vai falar para Timóteo, um me abandonou, o outro foi para cá, o outro foi para lá, ninguém esteve comigo no dia que eu fui julgado. Então, ele se sentia só, e ele era um homem, por mais que ele era um apóstolo, por mais que ele era uma pessoa de costas largas, como a gente costuma dizer, alguém que suporta a pancada, mas chega uma hora que bate um pouquinho, né? Até mesmo aqueles lutadores, né, Bruno? Muito forte, às vezes se acertar no lugar certo, as pernas dele chegam a dar uma bombeada. Ele se recupera depois, mas ele sente. Então, aqui no capítulo 9, Paulo vai partir em sua defesa em relação ao seu ministério. Se não reconhecem, ele vai explicar para esse povo quem é ele, quem chamou ele e como ele trabalha para Cristo, amém? Então, no versículo 1 e o 2 aqui que nós já lemos, Paulo vai dizer, não sou eu apóstolo? É pergunta, e é pergunta retórica, ele não está pedindo que ninguém confirme, tá? Ele está se confirmando, então é uma pergunta que necessita de resposta. Não sou eu livre? Não sou livre? Não via Jesus Cristo? Ele viu, Jesus que falou com ele, Jesus que derrubou ele do cavalo. Não sois vós minha obra no Senhor? Ou seja, quem foi que pregou o evangelho para vocês? Se vocês conhecem Jesus, foi através de quem? E ele não está falando isso para se vangloriar, mas para mostrar e abrir os olhos dessa igreja que elas estão dando ouvido a pessoas que não deveriam estar dando, né? O versículo 2: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Se os outros não me reconhecem, vocês deveriam me reconhecer. Às vezes, infelizmente, ficamos contra alguém que deveríamos ser o primeiro a estar a favor. E se nós não tomar cuidado, caímos nesse erro. Se junta meia dúzia e vai falando, quando pensa que não, você está lá, é isso mesmo. Mas depois, quando você analisa, você fala, rapaz, o que eu estou fazendo? Era para não estar defendendo ele, e não atacando. E Paulo está dizendo, se eu não sou para os outros, ao menos para vocês eu sou. E ninguém precisa defender isso, porque ele fala aqui, vocês são o selo. O que é selo, irmãos? O que é selo? Quando você compra alguma coisa original, ela tem que vir com um selo, uma garantia de originalidade. Às vezes a gente compra algumas coisas aí, é a primeira coisa que a gente faz. É ir pesquisar, vamos ver se é original mesmo, se não é pirata. Por quê? Porque tudo é igualzinho, porém, não é verdadeiro. E eles estão dizendo, vocês são o selo. É vocês que testificam e deveriam testificar quem eu sou. A palavra apóstolo significa enviado, missionário. E o que Paulo fez lá? Uma missão, uma obra de Jesus. Então, Paulo está dizendo, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E ele diz, versículo 3, esta é a minha defesa para com os que me condenam. Olha só, irmãos, não é uma questão só de acusação. São palavras condenatórias. O que é condenação, irmãos? Quando alguém condena alguém, alguém diz, olha, fulano é mentiroso. Aquilo não presta. Aquilo é falso, rapaz. Aquilo é isso. Aquilo é aquilo. São palavras condenatórias. Ele fala claramente isso aqui, ó. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não é uma questão de colocar em dúvida, é afirmar. Paulo não é apóstolo, é falso. Ele se diz apóstolo de Jesus, mas ele não é. Quem é apóstolo é Pedro, quem é apóstolo é Tomé, é Tiago, é Mateus. Até o próprio Judas era apóstolo. Paulo não é. Porque para ser apóstolo tinha que ser chamado por Jesus. Paulo vai dizer, não me lembro se é aqui na própria carta de Coríntios, que ele diz assim, eu sou como um filho nascido fora de tempo. Por que nascido fora de tempo? O tempo correto para ser apóstolo era enquanto Jesus estava vivo, chamando para andar com ele. E ele diz, fora de tempo, por quê? Porque Jesus já tinha morrido. E depois de ele morto, ele me chamou. É como se eu fosse um filho último, assim que nasceu, assim, sabe?
Sabe a pessoa quando está ali, vamos dizer, bem velhinho já, mas ainda está ativo, é a Sara e o Abraão, numa escorregada, pronto. Não é possível, nessa idade, agora vamos começar tudo de novo. Esse menino nasceu fora do tempo. Não é que ele nasceu fora do tempo, mas naturalmente se espera que os filhos venham mais ou menos no mesmo tempo, para crescerem juntos, enfim. Então ele vai dizer em outro lugar que ele é como um filho nascido fora do tempo. O versículo 5 diz: não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Eu pulei o 4? Ah, verdade. Ele diz, é porque vai fazer parte tudo de uma coisa só. Ele diz, vou ler junto aqui. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, ou seja, uma mulher crente, ou uma esposa, né? Como também os demais. Em algumas outras traduções ele vai falar exatamente esposa. Tá esposa aí, né? Isso. É que eu estou nessa Almeida aqui. CNBI, né? É Almeida? Só, se não for muito longo, eu respondo. Tá bom. Qual a diferença de religião? Católico? Não posso responder hoje. Hoje não consigo. Depois, no final do culto, eu te explico. Tá bom. Tá bom? Depois vamos fazer as perguntas. Pode fazer. Tá bom? Bom demais. Então ele diz, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas. Os demais apóstolos são todos os apóstolos. Os irmãos do Senhor é Tiago e Judas, aquele que escreveu a carta. Embora não seja um irmão diretamente, mas era um parente muito próximo, um primo muito próximo, então eles diziam que eram irmãos. E Cefas, que é o Pedro, que é o único que a gente vê na Bíblia que era casado, porque Jesus curou a sogra. Mas com certeza os outros também, se não era, pode ter se casado, enfim. Paulo está dizendo, eles têm direito, eles levam com ele aonde vão uma esposa crente, e aonde eles vão, eles comem, eles bebem, eles dormem. Eu não tenho esse direito. E ele vai dizer o versículo 6, né? Versículo 6, né? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Irmãos, Paulo, ele era apóstolo. Um apóstolo é um enviado. Imagine que você sai daqui para fazer uma viagem missionária, não vou nem dizer fora do Brasil, vamos dizer no Brasil, qualquer lugar do Brasil, lá no estado do Ceará. Você chega lá com emprego? Você chega lá com condições financeiras? Se você é um missionário, significa que você não tem ganhos como alguém que trabalha registrado numa empresa, tem uma empresa, enfim. Aí o Paulo chegava no lugar, ele não era recebido com uma casa, ó Paulo, está aqui a casa, pode ficar tranquilo aí, pode ir. Não. O Lucas, não sei se vocês perceberam, no dia que o Lucas pregou aqui, ele falou, olha, Paulo fazia tendas, eu vendo livros. Eu não sei se o Lucas trabalha, se está trabalhando ou se não está. Está desempregado. É o meio que ele está, certo? E é um meio honesto e digno, certo? E cabe a nós, tendo condições, de ajudá-lo. Né? Então Paulo fazia tendas para sobreviver. Olha só, irmãos, Paulo saía de um lugar, ia para um outro lugar, totalmente desconhecido, chegava lá, se tinha dinheiro era o dele, do bolso dele. Se não tivesse, tinha que se arrumar por lá. Por quê? Porque para as pessoas, Paulo não tinha esse direito. Os outros apóstolos tinham, de levar uma esposa, de ter um lugar para dormir, sem se preocupar em pagar, comer, beber. Mas Paulo vai dizer aqui, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Significa deixar de trabalhar, nos dedicar apenas à obra. Porque a igreja ela não pode ser parcial. Aquele grupo ali, eu gosto daqueles pastores, gosto daqueles irmãos ali, vamos apoiar o ministério dele, vamos investir lá, e esse aqui? Não é esse não, esse que se quiser que trabalhe. Está errado, se estão todos trabalhando no mesmo propósito, todos têm que ter o direito da mesma coisa. O versículo 6 eu não consegui entender porque que Paulo cita Barnabé e não Timóteo e o Silas. Porque nessa altura da vida de Paulo ele já não andava mais com Barnabé. Os dois
tido atrito por causa do João, né? João Marcos, que escreveu o livro de Marcos. Mas, vamos lá. Versículo 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite? Do gado? Ele está dizendo, quem milita? Sabe que quem entra no exército não paga para entrar, você recebe. E lá dentro come, bebe e dorme. Eu não sei se paga as vestes, mas se paga, paga do que ganha lá dentro mesmo. Significa o quê? Eu vou entrar numa guerra. Eu vou pagar para entrar? Né? Quem jamais milita a sua própria custa? Eu vou entrar no exército. Quanto custa a arma? Eu quero uma metralhadora. Quanto custa? Ih, não posso, rapaz. Me dá uma arma automática. E também não tem dinheiro. Me dá um 3/8. Não tem. Dá uma faca. É o que eu posso fazer para ir para a guerra. E cabe uma coisa dessa? Não existe. Oh, aleluia. Quem vai lutar numa guerra recebe todos os custos. Tudo o que precisa para ter o mínimo de chance de sobreviver e vencer a guerra. E ele diz ali, quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Irmãos, até um empregado que recebe um salário para plantar a vinha, ele tem direito de ali, sentado na hora do almoço, puxar uma uva lá e comer. O patrão não vai reclamar. Ou quem apacenta o gado e não alimenta do leite? Já pensou, irmão, leite quentinho saindo do leite antes da hora? O camarada não tem direito de pegar um copo ali e tomar? Eu acho que nenhum patrão em sã consciência falaria que não pode. Até mesmo porque o cara não vai tomar um balde. É um. Não é mesmo? Versículo 8. Ele diz, digo isso segundo os homens. Ou não diz a lei também isso? Aqui ele está procurando, está achando base bíblica, o 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado com bois? Na lei de Moisés está dizendo, não atarás. Imagine que o boi está puxando lá o arado, e aí para o boi não comer do que tem ali, ele amarra. Deus fala, não faz isso. Se o boi está puxando o trilho, ele tem direito de comer do que ele está também trabalhando. Aí ele vai dizer assim, porventura tem Deus cuidado dos bois? Você acha que Deus está preocupado com os bois? Isso é para os que trabalham, para que sejam justos com aqueles que trabalham. Põe o 10. Ou não diz, certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Ou seja, o missionário está trabalhando pela igreja, está abrindo mão da sua vida, no sentido de que todos têm direito, mas o missionário muitas das vezes não tem. O missionário vai dormir aonde falar, ele dorme aqui. Ele vai comer o que colocarem no prato para ele não vai poder exigir. E aí ele vai dizer o quê? Certamente por nós. Deus não está preocupado, não é que Deus não está preocupado com o animal, mas o que Deus disse falando do animal, no sentido de relação ao homem, que trabalha, principalmente que trabalha para Deus. Por quê? E ele vai explicar isso daqui dos que trabalham para Deus na lei, na antiga lei. Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Você trabalhou pela igreja, fez tudo, e na hora que tem um culto, uma festividade, você nem sequer, não é que ninguém quer ser lembrado, mas você não faz parte. A igreja de Corinto, imagina a igreja de Corinto fazendo um congresso. Aí honrarias para cá, porque no congresso só Jesus, né? Honrarias para lá, honraria para lá. Aquele que bateu as estacas, nem sequer foi citado. Ninguém faz nada para glória sua, mas a Bíblia diz, dai honra quem tem honra. Né? Põe o 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Olha que interessante, irmãos. Eu trabalho, eu não trabalho somente na obra. Mas imagine que eu fosse como um crente, um pastor da Igreja Universal, que ele trabalha lá o dia inteiro. Ali dentro, embora muitos criticam, não deve criticar não. Não deveria, pelo menos. Né?
que estão trabalhando no reino lá, e muitas pessoas são libertas e são... Agora imagine você o dia inteiro, vou colocar o Bruno aqui, trabalhou o dia inteiro lá na sua empresa, lá onde no final do mês tem o seu salário gordo, fez hora extra, ganhou bem, ele vem na casa do Senhor, né, Bruno? Amém, receba em nome de Jesus. Aí ele vem no culto aqui está o pastor que estava orando por ele, estava estudando a palavra para trazer uma palavra encorajadora, uma palavra de exortação, uma palavra de correção, uma palavra que venha manter a igreja nos trilhos, mostrando qual é o caminho. Aí você que recebeu uma palavra aqui, que te mostrou o caminho, te encorajou, que te fez vencer, você teve o seu lucro, porque você foi e teve resultado daquilo que Deus fez e falou com você. Aí quem serviu para você não tem direito de ser servido por você. Por que Deus disse, dai os dízimos e as ofertas? Porque principalmente no Antigo Testamento, o levita e o sacerdote não tinham trabalho. Nem direito à terra Deus deu a eles. Eles não receberam porção como os outros. Então Deus disse, vocês têm que alimentar eles. Paulo está dizendo, se nós vos semeamos as coisas espirituais, o que são as coisas espirituais? Oração, ensino, o trabalho no ganho de alma. Muitas das vezes entrando dentro de casa de pessoas que não sabem como lidar com um problema dentro de casa. Quem vai lá? É o pastor, é o missionário. Vamos lá para orar, vamos entrar numa campanha, vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar, precisa, e aí a igreja entra em ação, tudo resolvido? Vai para lá, não preciso mais. Não. Paulo está dizendo, está errado. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais. O que ele quer dizer com as carnais? Uma alimentação, poder dormir, poder descansar. Põe o 11, o 12. Oh, aleluia, Deus. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Agora aqui ele vai. Aqui é mais ou menos assim, ó. Vocês vão passar vergonha agora. Agora vocês vão escutar. Por quê, irmãos? Porque outros tinham direito, Paulo não tinha. É aquela coisa, quando não é que é de birra, não. Mas se tem uma coisa que é ruim na vida de qualquer pessoa, é ter que se humilhar por algo, que é direito seu. Então, se você não me dá e deveria dar, eu também não vou pedir. Eu tenho coragem de trabalhar, eu tenho coragem de fazer, e isso é para o bem do Evangelho. Para que não cause impedimento. O que é impedimento, irmãos? É intriga. Paulo perder a autoridade, porque alguém pode chegar e dizer assim, você não trabalha. Tem mais é que orar mesmo. Né? Você não trabalha. Eu fui na igreja lá pedir uma oração lá e você não estava lá. Aleluia, Deus. Porque às vezes tem gente que quando te dá alguma coisa, misericórdia, Deus me livre de receber. Ele te esfrega na cara toda vez que te encontrar. Rapaz, quando eu te encontrei, quando eu te conheci, hein? Isso não era nada. Não tem jeito, é desse jeito? Você não era nada, hein? Né? E aí, rapaz, que bom que eu te indiquei naquela empresa lá, hein? Não é assim? Rapaz, se eu não te mando, leva aquele currículo lá, você não estava lá, não é mesmo? Você fala, meu Deus do céu, eu vou ter que ouvir isso o resto da vida. Aleluia, Deus. Né? O Paulo está dizendo ali, olha, se outros participam desse poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Eles tinham mais direito, mas não recebiam. Mas nós não usamos desse direito. É um direito, mas não usamos. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. A preocupação era em questão do Evangelho. Se vocês dão alguma coisa para nós, vai causar impedimento no Evangelho, nós não queremos. Nós vamos suportar isso e vamos em frente. Com 13. Glória. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Aqui ele está falando de sacerdotes. O sacerdote, quando alguém ia lá, chegava lá, sacerdote, eu pequei. Eu tinha um pecado e eu vim aqui trazer uma oferta a Deus, para Deus me perdoar.
que você trouxe? Eu trouxe uma ovelha. Ia lá, degolava a ovelha. Parte daquela carne, daquela ovelha, ficava para o sacerdote. Existe uma coisa, parte de ontem, Parte do... Depois eu converso com o senhor, tá bom? Depois eu converso com o senhor, senão eu não vou conseguir aqui, tá bom? Parte do que era sacrificado no templo, irmãos, se alguém levava o grão, se alguém recolhesse o trigo e levasse lá como uma oferta, parte disso ficava para o sacerdote, para a família dele. Paulo está dizendo, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? O que é administrar? Aquele que recebe a oferta, que degola, que apresenta a Deus, porque a oferta não era uma barganha. Aquele animal estava morrendo no lugar daquele que estava ofertando. Só que Deus, como é sábio, irmãos, a sabedoria de Deus é algo que nos explica. Ele recebia a oferta, o sacerdote recebia uma parte para o seu sustento, a obra de Deus mantinha o seu sustento para que não faltasse mantimento. Não é isso que Deus diz? Traga os dízimos e as ofertas na casa do tesouro para que não falte o quê? Mantimento. Né? Imagina um sacerdote, irmãos, como é que ele vai ficar alegre, morrendo de fome, matando um garrote e não podendo pegar um bife de carne? Não, Deus é justo. Aleluia. E Paulo está dizendo, aqueles que cuidam e administram do que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Lembra na história de Ana e o seu marido? Eles iam no templo sacrificar e depois que eles faziam? Se sentavam e comiam. Tanto que sacrificava podia comer da oferta e os sacerdotes também podiam comer. E todos participavam e Deus se agradava. Né? 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Porque o trabalhador é digno do seu salário. 15. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. É quase que fosse vamos dizer assim, eu não abro mão disso, é algo que como é que fala quando a gente tem alguma coisa assim, que a gente, não é orgulho, porque orgulho é o perigoso, mas é como que Paulo diz, eu me orgulho de poder trabalhar de graça para Cristo, ninguém me tira isso, sabe, ninguém me tira isso. Tem pregadores que pregam por aí e eles aceitam a oferta. E não tem nada de errado com isso. Errado é eles estipular um valor e vir se for por aquilo. Se a igreja falar não tem condições para isso, eu digo, então não vou. Isso é errado. Mas se ele vir à igreja, quer dar uma oferta e ele recebe, amém. Agora tem aqueles que falam, irmão, não recebo oferta de jeito nenhum. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Não tem me faltado nada, Deus tem me dado tudo, eu prego de graça e quero continuar pregando de graça. Glória a Deus. É algo que ele escolheu fazer, ninguém tira dele. Se você enfiar o dinheiro no bolso dele, a força, se ofendeu a honra dele. Entende? Então Paulo está dizendo, ninguém rouba essa minha glória. Isso é algo que eu coloquei no meu coração. O que eu faço para Cristo, eu faço de graça. Aleluia. Eu poderia, mas não quero. O 16. Porque depois a gente conversa no final do culto, tá bom? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo tinha consciência, irmãos, de que ali foi uma missão dada. Um soldado, quando recebe uma missão, não sei se vocês já viram, isso passa muito em filme, a gente não tem conhecimento de como funcionam essas coisas, mas a cabeça de um soldado é como se tivessem colocado na cabeça dele que uma vez que foi dada uma missão para ele, uma ordem, algo para ser feito, ele não pode voltar sem ter feito aquilo, ou se for possível ele dar a vida tentando fazer aquilo. A minha esposa não gosta, mas não vai escapar, tá vendo? Hoje ainda mais é um dia que tem jeito. Tem um filme de soldado que chama Resgate do Soldado Ryan. Você olha aquilo e fala, gente, isso não faz sentido.
Qual é o sentido de vários homens arriscar a vida e muitos perderam a vida para resgatar uma pessoa? Mas foi dada uma missão e eles executaram a missão até o fim e todos morreram. Somente o cidadão que era para ser resgatado que ficou vivo. Aí você fala, qual é o sentido disso? Não é questão de ter ou não sentido. Uma vez que você tem entendimento de que você é um soldado e recebeu uma missão, você responde àquilo que é uma frase que se diz aí, né? Missão dada é missão cumprida. Se eu não conseguir cumprir é porque eu morri. Não é verdade? Mas eu morri tentando. Então Paulo está dizendo, porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Soldado não tem do que se gloriar de receber uma missão. Você viu a missão que eu recebi? Rapaz, eu sou um soldadão mesmo. O cara confiou em mim. Não, não tem do que se gloriar. Ele só é um soldado. E ele vai ter que cumprir. Paulo diz, pois me é imposta essa obrigação. O soldado tem escolha? Não tem. Se ele se alistou, ele tem que estar ali para obedecer. E quando não obedece, irmãos, até caber lá dentro dá. Eles vão presos lá dentro, se desobedecer a ordem que vem de cima. E ele diz, e ai de mim se não anunciar o evangelho. É uma convicção, ele tem entendimento de que ele é um soldado alistado no exército de Cristo. 17. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiável. Existe o soldado que faz algo e recebe honrarias, e existe aquele que faz de má vontade e não recebe nada. Então ele está dizendo, se faço de boa vontade, terei um prêmio. A gente sabe quando alguém está fazendo alguma coisa de má vontade, né? Não sabe? Um encarregado dá uma missão lá para o funcionário, que trabalha lá, e o cara sai meio que chutando, meio que resmungando, ele sabe. Ele vai obedecer porque ele está de olho no salário, somente. Mas ele não vai ser indicado para nada. Aquele encarregado indica ele, mas nem sequer para faxineiro. Ele suporta porque ele não pode mandar embora, quem manda é a empresa. Porque a hora de falar, olha, vai ter um corte, indica um, é o primeiro. Porque ele não merece prêmio. No final ele diz o quê? Apenas uma dispensação me é confiada. Assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Terminou? Vai embora. Mas se você faz de boa vontade, você recebe um prêmio. Irmãos, Deus recompensa a quem trabalha na sua obra e trabalha de coração. Uma vez eu estava na sede, no dia daquele culto que ia ter. E aquele mesmo cidadão que mandou sair da bateria, aquele camarada é tribuloso. Né? Ele estava enrolando uns fios lá, porque os músicos fizeram um ensaio e não guardaram os fios. Foram embora. Era só enrolar os cabos. Mas ele reclamava tanto. Aí o Tiago, filho do pastor, olhou para mim e falou assim, fala para ele, o Gessé, fala alguma coisa. Eu falei, Jesus falou assim, olha, se te obrigarem a andar 1 milha, a mim 2. Ou seja, se alguém deixou esse cabo aí, enrola. Mas tenta fazer isso com alegria, porque, pelo amor de Deus, parece que está fazendo aquilo para alguém, não está fazendo para Jesus. Estou varrendo na igreja, olha só, isso aqui é bagunça, que está falando, meu Deus, esses crentes, tudo. Não faça. Não faça. Fala que não quer fazer, é melhor. Porque Jesus não vai te recompensar. Você simplesmente está fazendo algo porque te mandaram. Você não está trabalhando para Deus, está trabalhando para alguém. E não vai receber prêmio nenhum. Mas Paulo diz, se eu faço de boa mente, se eu faço de coração alegre, eu terei um prêmio. Porque Jesus recompensa, isso é garantido. 18. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho? Pode continuar. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Olha só, a boa vontade de Paulo é tanta, e o prêmio, na verdade, que ele entende como prêmio, é a salvação de pessoas. Olha só, irmãos,
É poder olhar e falar assim, Senhor, mais um, toma aí. Olha só, Senhor, peguei aqui uns tolos aqui que achava que era esperto. Eu me juntei com eles aqui, fiz de bobo junto com eles. Toma aí, estou te mandando um tolo, mas é seu. Aí, põe o próximo. Olha lá. Fiz-me de judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Olha só, irmão, Paulo não andava debaixo da lei. Paulo dizia, não precisa comer a comida que o judeu diz, não precisa circuncidar, não precisa guardar o sábado. Mas se era para ganhar um judeu para Cristo, eu guardo o sábado, eu não como esse tipo de carne, eu já sou circuncidado. Paulo, ele é tão assim, irmãos, que teve uma situação que Timóteo não era circuncidado, porque era filho de grego. E Paulo vai entrar numa região onde que tem muito judeu. Sabe o que ele faz? Ele circuncida o Timóteo. Para quê, irmãos? Para não criar impedimento na pregação do evangelho naquela região. É circuncidar Timóteo. Baixa essa barguinha aí. Não vai ser você que vai atrapalhar não, menino. Você entende o que eu estou te falando? Entendo. Topa? Topa. Bora. Vamos ganhar esses judeus aí. Próximo. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei. Olha só, irmãos. Ele tem convicção, ele sabe quem ele é. Porque estar sem lei não significa estar no pecado. Significa não estar debaixo da lei de Moisés. Ele diz, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, que é mais difícil do que a lei de Deus. De Moisés, isso. Para ganhar os que estão sem lei, ou seja, gentios. Fiz-me de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para ganhar, para por todos os meios ganhar e salvar alguns. Ou seja, ele não via dificuldade em pregar o evangelho. Não, esse grupo aqui, pelo amor de Deus, esse povo aqui, ó, dessa região aqui, rapaz, aqui não adianta você pregar o evangelho não. Pensa num pouco, não é assim às vezes que a gente faz? Aquela casa ali, rapaz, esquece. Hã? Exatamente. Isso daí não quer nada com Deus não, rapaz. Então ela não quer nada com Deus não? Então eu vou fingir que não quero também. E vou entrar no meio deles. Era mais ou menos nesse entendimento. Está entendendo? Para quê? Porque o prêmio que ele entendia ser prêmio era o ganho de almas. 23. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Participante, irmãos, é alguém que participa de algo. Aquela hora que ele falou do boi, que debulha e também come de alguma coisa, do que plantou a vinha e também pode comer alguma coisa, ou seja, ele fez um trabalho e também pode participar. Ele pode se orgulhar também de falar, olha, tá vendo essa vinha aqui? Eu também plantei. Glória a Deus. A gente, quando cortava cana, lá em Rio das Pedras, lá em Piracicaba, quando terminava, a gente ia passando de ônibus, tudo sujo, na beira do canavial. E às vezes você passava nela assim, aquele lá, ali foi eu que cortei, aquela parte ali, ó. Era uma partezinha pequenininha, irmãos, porque o lugar era imenso. Mas se orgulhava de falar, aquela parte ali fui eu. Aleluia. Cortei 100 metros de cana. Cortei 150 metros de cana hoje. E saía de peito estufado. Por quê? Porque você se sente útil, você fez parte de algo. Então Paulo diz, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também co-participante. Ou seja, co-participante fazendo parte de uma pequena parte daquilo. Por quê? Porque Pedro prega, Tomé prega, Felipe pregou, e todos eles ganharam alma, e eu também estou ganhando. Faço parte desse grupo. O 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Há uma corrida, você sabe, né, moço? Tem 5 participantes, 10 participantes. Só um sobe no pódio lá no primeiro lugar. Mas ele está dizendo, corre como que se você fosse conseguir o primeiro lugar. Tem 3 na sua frente. E a gente já vai abrindo mão, não consigo não.
Você já viram assim aqueles vídeos de você olha e fala assim, meu Deus, essa pessoa não pega mais não. E de repente você vai vendo, ela vai. Você fala, não é possível, os outros estão cansando. E parece que os outros vai perdendo o fôlego e parece que ela guardou tudo para o final. E no final vai ultrapassando e ganha. Imagine se psicologicamente ela não fosse preparada para andar um pouco atrás. Porque a gente muitas das vezes é psicológico para andar só na frente. Alguém ultrapassou, você já fica todo perdido. E já se atrapalha. Isso daí eu falo, não, porque eu, quando eu estou pedalando, eu faço de tudo para andar na frente. Porque quando alguém passa, eu falo, meu Deus, não vou cansar mais ele. E eu já vou ficando mais cansado. Porque a sua cabeça, o seu psicológico mexe com você. Paulo está dizendo, olha, vós não sabeis vós que os que correm no estádio, o que é o estádio? Na época de Paulo, já aconteciam as corridas, já. Tinha aquelas corridas de biga, de cavalo, era uma coisa terrível. E Paulo diz, quem corre lá, na verdade, só um que ganha. Mas todos correm atrás de quê? De ganhar o primeiro lugar. E ele diz, correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, que prêmio é esse? É o prêmio, irmãos, de trabalhar pelo Evangelho. Põe o 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Na tradução NVT, vai dizer que quem luta ou participa de algum torneio, ou de uma corrida, ou vai participar mesmo de uma luta, ele se prepara. Às vezes uma luta está marcada para acontecer no mês 6 do ano que vem. O camarada está cuidando do peso, da alimentação, treinando, observando como que o outro luta, ou como que o outro corre. E durante todo esse tempo ele se abstém de muitas coisas. Ele se abstém de bebida, de comidas gordurosas, se abstém muitas das vezes de noitadas aí para se divertir, para ter sono direitinho, conforme o corpo precisa, para chegar naquele dia ele está inteiro. Todo o seu corpo está com todas as condições de vencer ou de dar o melhor. Então Paulo diz, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. De tudo o quê? De tudo que não é bom para o corpo dele. Ele se abstém. E ele treina, e ele se prepara. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Você já viu a coroa que o povo ganha nas corridas? É uma coroa de mato, gente. Não é nem uma corona assim de... Os ciclistas que ganham a corrida, ganham um colarzão de mato, de flor. Corruptível por quê? Porque se acaba de hoje para amanhã. Então é algo que não tem vamos dizer, não subsiste ao tempo. Mas ele diz o quê? Nós, porém, uma incorruptível. Porque diz que a coroa do crente, ela não vai perecer nunca. Né? É eterna. 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como bater no ar. Bater no ar faz algum sentido? Né? Às vezes, quando o lutador está lá, e Paulo falou de atleta aqui, agora, lutador quando está se preparando, tem uns que fazem uma pressão, né? E dá tanto soco no ar, e chuta o ar, e vira cambalhota. E aí, quando é para valer mesmo, o outro vai lá dar um tabefe e uma só para ficar aí. Porque bater no ar não significa nada, gente. Ali é só demonstração de poder, mas poder se mostra na real. Não é mesmo? E Paulo diz, pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Não correndo por correr, sabe? Correndo uma corrida, se ganhar, ganhei. Se não ganhar, não ganhei. O importante é participar. E sem conversa de derrotado, irmãos. Isso é conversa de quem não se preparou. É um camarada que sai para fazer uma prova. Ah, se der, bem. Se não der, não era vontade de Deus. Você estudou? Não. Então não vem com essa. Se você tivesse estudado, você iria num pensamento de eu vou fazer tudo que eu posso, porque eu quero passar. Agora, se você não estudou, mas nem milagre para te fazer lembrar. Você não leu nada. Como é que vai lembrar do quê? Né? Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Isso aqui é um grande perigo. Né?
A Bíblia diz assim, olha, cuidado que está de pé, para que não caia. E às vezes a gente está lutando muito para salvar outros e estamos nós mesmos vacilando. Então Paulo diz o quê? Eu subjugo o meu corpo. Um atleta faz o quê com o corpo dele? O corpo dele é subjugado. Você já viu alguém treinando? E o personal está do lado. Mais uma. O cara não aguenta mais nada. Só mais uma. Mais uma. Você é forte. Você consegue. Você fala, rapaz, ele já teria parado há 30 atrás. Mas tem alguém ali. E ele está subjugando o próprio corpo. Subjugando em que sentido? Ele está fazendo o corpo dele de escravo mesmo. Ele está fazendo com o corpo dele algo que ele não faria normalmente. E Paulo está dizendo que antes subjugo o meu próprio corpo e reduzo a servidão. Ou seja, não é o meu corpo que manda em mim, é eu que mando no meu corpo. A carne diz, eu quero. E eu digo, negativo. Não sou seu servo, você que é o meu servo. Né? Para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma forma, de alguma maneira ficar reprovado. A gente já viu, irmãos, e isso daí é algo realmente, quem está de pé, cuidado para que não caia. Grandes pregadores, irmãos, no auge, pregando e ganhando fama, e de repente vem a reprovação. Isso daí não aconteceu uma, duas e nem 3 vezes. Porque o diabo está buscando alguém para poder passar a rasteira. Né? Então ele diz que ele cuida muito de si mesmo. Ou seja, ele mesmo fica de olho nele mesmo. Para que ele não venha a ser reprovado. Porque salvar os outros... Irmãos, quando um pregador cai, os outros não caem não. Tem gente que... Quem cai porque o pregador pregou, caiu, é porque não estava ficado em Cristo. Não estava com a estaca ali no... Não estava alicerçado em Cristo. Estava alicerçado no pregador. O pregador caiu e cai mesmo. Agora, o pregador pregou. A pessoa se converteu. Está alicerçado em Cristo. O pregador pode fazer o que quiser da vida dele, irmãos. Aquela pessoa é de Cristo. Então ele diz, pregando e salvando aos outros, eu mesmo não venha ficar sendo reprovado. Porque os outros vão continuar salvos. Ninguém ganhou ninguém para si. Ganhou para Cristo. A igreja é de quem? É de Cristo, mas você pode ser reprovado, eu posso ser reprovado. Né? 28. Acabou? Já? Deus? Ó, tão bom, é por isso que eu vou lendo ali, não leio aqui na Bíblia, não vejo quando está acabando. Né? Então, irmãos, o que Paulo vai defender no capítulo 9 é o seu apostolado, a sua forma de pensar, a sua forma de trabalhar para Cristo. Porque se aqui na igreja de Corinto alguém achava que iria ser impedimento para Paulo trabalhar para Cristo, aqui nesse capítulo ele falou assim, olha, vocês podem me ajudar, vocês podem não me ajudar, não vai fazer diferença nenhuma. Vocês podem acreditar que eu sou apóstolo, vocês podem não acreditar. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou, e eu sei para quem eu trabalho, eu sei a quem eu sirvo. Irmãos, quem tem essa convicção, irmãos? Olha, pode sentir, como Paulo sentiu. Mas cair, não cai. Porque ele não está firmado em alguém. Não é a opinião de alguém, ou bater nas costas de alguém, que mantém ele de pé. O que mantém ele de pé é Cristo. Ele pode sim, uma hora ou outra, dar umas baqueadas, sentir. Mas ele se organiza, pede a Deus graça, se levanta e fala, não, eu sei que não sirvo. Então, irmão, se a gente seguir o homem, vamos cair. Agora, se a gente seguir a Cristo, alguém pode falar mal de nós? Alguém pode dizer que não acredita em nós? Alguém pode dizer que não acredita que nós somos crentes? Aquilo ali é crente? Ah, rapaz, conhece aquilo ali. Não, tudo bem, você pode até pensar que conhece. Mas você não sabe quem foi que me chamou. Tem um hino do Marcos Antônio que eu gosto. Que ele fala que muitos dizem que eu sou fraco. Já viu essa frase? Muitos dizem que eu sou fraco. Isso ele já sabia. Quem sabia? Jesus. Pois comigo ele anda, de noite ou de dia. Irmãos, alguém pode dizer que a gente se é fraco. Isso não é novidade nenhuma, nós somos mesmo. Só que aquele que chamou a gente já sabia que a gente é fraco. Não é verdade?
Você acha que Deus não sabia que Jó ia reclamar até umas horas? Na verdade, sabe que Deus não sabia que Jó ia falar que era morte, não queria ter nascido. Então, que bom seria assim quando a minha mãe tirou do ventre e falasse, está morto. Ou, Deus sabia, irmãos, de tudo isso aí. Jó era forte? Não, ele tinha uma fé convicta. Ser forte não significa não chorar. Não significa não sentir a dor. Ser forte significa ser forte em Cristo. Se é Cristo que nos sustenta, a gente pode chorar, pode gemer, pode se lamentar, pode sofrer, pode até reclamar, como Jó reclamou. Eu já vi gente dizendo, mano, Jó, a paciência de Jó é incrível, Jó passou por tudo aquilo, nunca reclamou. Rapaz, você nunca leu o livro de Jó. Já reclamou, já chorou, pediu a morte, achou que era melhor não ter nascido, tudo isso Jó fez. E quando Deus foi ter com Jó? Deus acusou Jó? Não, moço. Deus restaurou Jó. Colocou ele de pé novamente. Não porque Jó era forte, mas porque Jó tinha uma fé convicta. Jó sabia a quem servia. E Paulo, olha, é um apóstolo que, meu Deus, realmente é uma lição. É por isso que Jesus, quando falou para Ananias, vai lá, ora para o Paulo, que era Saulo ainda. Por quê? Porque eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer, sofrer pelo meu nome. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Vamos orar? Oh, glória.